Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família, hoje e sempre. Aleluia! Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui para trazer o ensinamento da palavra, para encorajar você a não desistir. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito próximos da vitória, mas o problema é que nós desistimos fácil demais. E como é importante nós perseverarmos em oração. Por isso eu te convido a estar comigo aqui todo dia, na oração da manhã, às 5 horas da manhã e também na oração da noite, às 6 horas da noite, para a gente começar bem o dia e encerrar o nosso dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que sempre me encoraja, sempre me dá muitas forças, porque eu sei que os dias não são fáceis. E eu sinto aqui no meu coração que hoje, em especial, você está precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Afinal de contas, você também está passando por um deserto e você precisa ter esperança. Irmãos, sem a esperança, nós simplesmente sobrevivemos neste mundo. Nós precisamos ter uma expectativa de que a qualquer momento Deus pode mudar a nossa história, Deus vai enxugar nossas lágrimas. Irmãos, sem expectativa de dias melhores, parece que todo dia fica um dia nublado, um dia sem cor, sem vida. Então nós precisamos renovar a nossa força, mas também a nossa esperança. Isso é o principal. E é por isso que todo dia aqui eu oro por você nesse sentido, para que Deus renove as suas energias, mas para que principalmente a sua fé não seja abalada. Irmãos, o diabo sabe que se ele conseguir abalar o nosso interior, o nosso coração, então ele conseguiu vencer a batalha. É por isso que hoje eu vou trazer aqui um versículo muito especial. Você vai ser muito edificado e eu vou trazer um breve ensinamento, porque hoje eu quero orar um pouco mais por você, tá certo? Eu quero orar de forma específica em cima dos comentários que vocês deixarem aqui. Antes de começar então, eu só peço que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, tem um botão aqui, ó, inscrever-se, clica aqui agora e aí vai aparecer um sininho, dá uma olhadinha aí. É importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, para que você não perca nenhum dos vídeos que eu colocar, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem, está no Salmo 126, é um salmo muito curto, porém muito profundo, muito abençoado. E ele diz assim, ó, no versículo 5 e versículo 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Irmãos, eu acho tão maravilhosa essa promessa, porque ela me dá esperança. Ela me dá esperança de que se eu estou semeando com lágrimas, eu vou voltar com a minha colheita nos braços, com muita alegria. E assim acontece, irmãos, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Assim como a água, ela é fundamental para que uma planta cresça, frutifique, assim também, na nossa vida espiritual, as nossas lágrimas têm um papel tão importante, tão fundamental. Irmãos, eu sei que vocês aí têm passado por lutas e muitas vezes vocês não têm palavras para orar, porque é somente as lágrimas que escorrem dos seus olhos. No entanto, eu tenho essa promessa para você hoje. Enquanto você vai semeando com lágrimas, você colherá os seus frutos na hora certa. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te dizer que o choro, ele não é um sinal de fraqueza. Um choro é sinal de que você está semeando. É sinal de que Deus já está te capacitando a plantar no terreno espiritual da sua própria vida. Amém? E muitas vezes eu me questionei, muitas vezes eu perguntei para Deus: Deus, por que tanto sofrimento? Por que o Senhor está me permitindo passar por tantas batalhas, tantos desertos? Irmãos, hoje quando eu vejo a colheita, quando eu vejo os resultados, quando eu vejo os testemunhos de vocês, os milagres que Deus tem operado através dessas orações, eu consigo entender como é o agir e o trabalhar de Deus. Deus foi fiel, irmãos, em cada uma de suas promessas, e se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Amém? Eu sei que muitos de vocês têm promessas de ministério, promessas de restauração na sua casa, no seu casamento, promessas de bênçãos financeiras também. Irmãos, mas é importante nós passarmos pelo processo. Então você tem que entender que quando você lança uma semente e coloca ela lá debaixo da terra e enterra ela, ali, irmãos, é só o começo, é só o princípio desse processo que não sei quanto tempo vai durar.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No entanto, a Bíblia não fala qual é a duração dessa noite. Tem pessoas que já estão há 6 meses, tem pessoas que estão há 6 anos, ou até mesmo décadas, buscando e orando a Deus por um milagre. Mas eu quero que você entenda hoje que Deus está te dizendo isso. Não é tempo de você parar, não é tempo de você parar de semear na vida das pessoas, na sua própria vida, no seu ministério, no seu trabalho. É hora, irmãos, de nós arregaçarmos as mangas e continuarmos prosseguindo, porque as nossas lágrimas não têm sido em vão. Aleluia! Eu sei que muitos de vocês aqui perderam um ente querido e agora ficam chorando de dia, de noite, à tarde. Mas mesmo que você chore, coloque uma fé no seu coração, uma esperança, porque eu creio que Jesus, Ele foi nos preparar lugar melhor. Irmãos, esse mundo, por mais que seja bom, por mais que nós tenhamos pessoas boas à nossa volta, por mais que nós tenhamos muitas vezes uma vida tranquila e feliz, esse mundo, irmãos, ele nunca vai ser completo. Nós só estaremos completos com Jesus na eternidade. Amém? E eu creio que um dia nós iremos nos reencontrar com aqueles familiares que foram encontrar com Jesus e que já estão com Ele. Amém? Nós precisamos ter esperança, irmãos, de que esse mundo é passageiro. E nós que fazemos a vontade do Senhor, do nosso Pai, nós viveremos eternamente. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo algo fundamental. Aqueles que semeiam com lágrimas, eles colherão com cantos de alegria. Então, entenda isso, as suas lágrimas, elas são semeadura do que Deus já está fazendo na sua vida. Você talvez não está enxergando, você não está percebendo que Deus está movendo, que Deus está trabalhando em seu favor, e é por isso que você só chora. Muitas vezes, não porque você está se entregando a Deus, você está adorando a Ele, não, mas é simplesmente porque você está desesperado. E ainda que seja assim, ainda que seja por falta de fé, Deus, Ele se compadece de você. Ele quer te fortalecer nessa situação, Ele quer te ensinar muitas lições preciosas que eu tenho certeza, a longo prazo, você vai perceber o quanto você cresceu espiritualmente. Amém? E pode ser também que você esteja chorando e sofrendo porque você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Talvez você é uma mulher, por exemplo, que não trata o seu esposo com respeito. Você está sempre tratando ele como se fosse de cima para baixo. E esse é um princípio que está sendo quebrado, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. O homem deve ser respeitado, a mulher deve ser submissa a ele. E é lógico que também, irmãos, o marido, e aí fica um recado para você, homem, o marido deve tratar a esposa como a parte mais frágil. Ele deve tratar com amor e também com respeito, dando a sua vida em favor da sua esposa, assim como Cristo deu a sua vida em favor da igreja. Irmãos, esses princípios, eles são eternos. E quando você quebra um princípio, você colhe muita tristeza, muita decepção, muita frustração. E é por isso que aqui está prometendo que nós colheremos com alegria somente quando nós estivermos em obediência à palavra do Senhor. Amém? Então eu vou contar aqui alguns exemplos de pessoas do Antigo Testamento que eles choraram e Deus trouxe a vitória. De uma forma muito rápida, eu quero te contar sobre 3 pessoas que eu me lembrei aqui agora, que choraram bastante mesmo, e eles receberam a colheita. Amém? A primeira pessoa que eu me lembro aqui agora foi do profeta Jeremias. Jeremias, ele era considerado o profeta chorão. É assim que ele é chamado pelas pessoas. Por quê? O tempo todo ele chorava. Ele viu a destruição de Jerusalém, ele viu o seu próprio povo colhendo as consequências amargas do pecado e ele não pôde fazer nada porque não dependia dele. As pessoas eram rebeldes na época. Inclusive, ele não viu todas as promessas se cumprirem porque demorou-se muito a restauração de Israel. No entanto, irmãos, as lágrimas que foram semeadas por Jeremias, hoje elas nos encorajam. Quantas vezes eu me apoiei num versículo simples, porém profundo, que Jeremias disse, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Amém? Quando eu leio esse versículo, eu me fortaleço, eu me encorajo. E olha quanto tempo foi escrito por este homem. Da mesma forma, eu me lembrei também de Neemias. Neemias estava servindo ao rei como copeiro e de repente o seu irmão chegou para ele e disse: Neemias, o nosso povo foi destruído, as muralhas de Jerusalém foram derrubadas e queimadas, e o nosso povo foi levado de forma humilhante e eles têm sido zombados. Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que
que Neemias simplesmente sentou e chorou por vários dias. E ele começou a clamar a Deus e pedir que Deus tivesse misericórdia do seu povo, se lembrando das promessas que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. E então, irmãos, chegou o momento certo e Deus levou Neemias, justamente ele, que parecia ser fraco e incapacitado. Deus contou com a ajuda dele para reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? E não somente isso, Neemias foi o responsável por levantar a moral do seu povo, não deixar o seu povo mais ser humilhado, passar vergonha. Então, um homem que antes estava fraco, cansado, só chorava, agora era um valente de Deus. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida é necessário que você semeie primeiro, para que depois Deus te dê a colheita. Amém? Eu consigo me lembrar, irmãos, de muitos momentos em que não foi fácil. Eu chorava e o deserto não passava. E parecia que era um dia de cada vez e eu estava indo como uma ovelha indo para o matadouro. Parecia que nada de bom pudesse acontecer comigo. Eram lágrimas em cima de lágrimas. E eu pensava, quando é que esse deserto vai passar? Irmãos, o tempo passou, hoje eu nem me lembro mais com precisão de tanto sofrimento que eu passei. Porque quando é de Deus, quando você entra no deserto, sendo levado pelo Espírito Santo, Ele se encarrega de cuidar de você, de te proteger, de te alimentar espiritualmente e principalmente de te dar força e esperança. Você não vai se lembrar com pesar sobre o seu passado, pelo contrário, você vai se lembrar com muita alegria. Olha o que Deus fez, é assim que vai vir na sua mente. É assim que eu me lembro quando eu olho para o passado. Eu consigo me lembrar das noites em claro, das vezes em que eu sentei e chorei na presença do Senhor. Mas é como se tivesse ficado apenas uma cicatriz. Eu me lembro, eu sei que aconteceu aquilo na minha vida, mas eu já não sinto mais dor. Amém? É assim que Deus vai fazer na sua vida. Como está escrito em Jó capítulo 5, versículo 17. O Senhor é aquele que faz a ferida, mas Ele mesmo cura. As mãos dele trazem cura para nós. Aleluia. Amém? E o último exemplo que eu lembrei aqui é o de Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril e por muitos e muitos anos ela passou por humilhação, ela se sentia a pior pessoa do mundo, até que chegou um dia que ela chorou até não ter mais forças e ela não conseguia sequer orar com palavras, tamanho era o seu sofrimento, e a única coisa que acontecia é que as lágrimas desciam. Só que Deus atendeu a oração daquela mulher e lhe deu um filho chamado Samuel. Oh, irmãos, aquele filho foi tão precioso. Samuel foi um dos maiores homens de Deus que já pisou por essa terra. E ele foi o responsável por ungir Davi como o rei de Israel, um grande homem de Deus. E aí eu aprendo uma coisa, quanto maior o sofrimento, maior é a vitória, maior é a bênção. Amém? E quando você está chorando, é aí que você vai percebendo o quanto é valioso aquilo pelo qual você tem buscado e pedido a Deus. Glória a Deus. Então, agora eu quero orar por você. Se você estiver chorando ouvindo essa mensagem, essa oração, não tem problema. Isso não é sinal de fraqueza. É sinal que você está semeando no terreno certo, na presença do Senhor. Glória a Deus. E aí, irmãos, no final, eu peço que vocês compartilhem. Vamos enviar esta oração para o maior número de pessoas. Eu sei que tem muita gente precisando de uma palavra hoje e você pode ser um instrumento do Senhor na vida delas. Glória a Deus. Eu já peguei aqui o meu óleo da unção. Eu quero ungir você ainda que à distância. Eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer imensamente pela oração de hoje, por esta mensagem tão profunda e abençoada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor trouxe as pessoas certas aqui, pessoas que estão chorando. É com essas pessoas que o Senhor falou hoje, meu Pai, em específico. Pessoas que muitas vezes estão no deserto, não têm força, não têm esperança de dias melhores, mas é exatamente com esse tipo de pessoa que o Senhor faz os maiores milagres. Ó, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti este homem e esta mulher, que muitas vezes chora porque tem desobedecido ao Senhor, não tem praticado os princípios eternos da Tua palavra. Mas eu te peço, Pai, tem misericórdia, ajuda essa pessoa a fazer o que é certo a partir de agora, que essa pessoa seja obediente e que ela não venha retroceder, que ela não venha negociar os seus valores,
mas que ela venha ser fiel e obediente, mesmo que as outras pessoas zombem dela, mesmo que todos virem as costas, que essa pessoa seja uma verdadeira seguidora de Jesus Cristo, ainda que tenha que perdoar o seu inimigo, ainda que tenha que orar por aqueles que o perseguem. Ó meu Deus, dê forças a essa pessoa agora. E eu estendo as minhas mãos, meu Pai, e eu te peço, unge, Senhor, essa pessoa, da cabeça à planta dos pés, que essa pessoa sinta o aroma suave da Tua presença, que ela sinta o renovo, aleluia, o renovo da paz do Espírito Santo. Ó meu Deus, meu Pai, enquanto estamos aqui na Tua presença, eu creio que as lágrimas correm e estão sendo uma semeadura, Pai, que trará uma grande colheita, no qual essa pessoa nem imagina do quão grande será. Pai, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor restaurou a minha vida, me deu um casamento, me deu um ministério, me deu filhos, me deu condições. Ó meu Deus, eu te peço o mesmo pela vida dos teus filhos. Senhor Jesus, traga, Senhor, um novo tempo, meu Pai. Tira essa pessoa desse deserto, faça a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Que essa pessoa, meu Deus, seja completamente transformada e revigorada a partir de hoje. Que essa presença do Espírito Santo esteja sobre essa pessoa aonde ela estiver. Que nunca mais, meu Pai, ela venha pensar em desistir, abandonar o barco, mas que o Senhor dê forças a ela, que ela venha suportar as pressões do casamento, as dificuldades no trabalho, tudo com ânimo, com esperança, e que o Senhor renove o interior dessa pessoa e lhe dê a paz. Ó meu Deus, eu oro também por todos os enfermos, doentes. Jesus, opera milagres na vida dessas pessoas. Eu sei que o Senhor tem feito milagres de tantas maneiras, mas eu te peço em especial por esta vida, que agora chora, que agora sofre. Ó Senhor Jesus, que essa pessoa sinta um renovo, meu Pai, que ela sinta o Teu toque, um arrepio, um queimar no coração. Jesus, cura essa pessoa agora, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Eu creio que assim como o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades na cruz, o Senhor está levando para bem longe cada uma dessas enfermidades, dessas dores, desse sofrimento. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu te peço que esta unção despedace todo o jugo de Satanás, despedace todo o jugo de escravidão do pecado e toda opressão maligna. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir
porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença maravilhosa do Espírito Santo renove a sua fé agora, enche o seu coração de paz e de alegria. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. E olha, irmãos, hoje eu quero contar para vocês aqui um testemunho bem rápido que aconteceu comigo um tempo atrás e eu quero mostrar para você também que a presença de Deus não é algo que você apenas sente, mas é algo que transforma a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente fica buscando uma experiência com Deus, mas existe algo maior do que isso, que é quando o próprio Deus ele vai te transformando de uma maneira incrível, de uma maneira tão poderosa, tão forte, que você fica irreconhecível, sabe? Quando eu olho para minhas fotos, irmãos, de antigamente, antes de entregar minha vida para Jesus, parece que literalmente é outra pessoa. Sabe, eu tenho que me esforçar bastante para lembrar de quem eu era antes, porque eu realmente nasci de novo. E aí eu te pergunto uma coisa, você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Reconheceu que Ele é o seu Senhor e Salvador? Não há outro meio de você chegar até Deus? Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar a cada dia se entregar ao Senhor Jesus. Faça essa oração de entrega, porque isso aí mudou radicalmente a minha vida. E é claro, o que eu fiz depois da oração fez toda a diferença e continua fazendo até hoje, que é você permanecer na presença do Senhor. Sabe, irmãos, muitas pessoas, elas começam com Jesus, mas as provações da vida, as dificuldades, as tentações, são tantas distrações, né?
que acabam nos afastando do Senhor. E é por isso que Jesus contou uma vez a parábola do semeador. E ele falou sobre 4 tipos de terrenos, que depois a gente pode falar sobre isso. E desses 4 terrenos, apenas um fez com que a semente frutificasse. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente escuta a palavra, mas a gente não dá valor, a gente não valoriza. E com isso ela não ganha força, ela não penetra no nosso coração a ponto de produzir algo de bom, uma transformação. Por isso eu quero te mostrar aqui hoje como você pode ser transformado de glória em glória. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Não tem como ser transformado por Deus sem a glória, sem a presença dele. Amém? Mais do que bênçãos, mais do que vitórias, mais do que qualquer outra coisa, a presença de Deus, irmãos, é o que faz a diferença na nossa vida. Amém? Olha, eu vou contar o meu testemunho aqui. Você vai gostar bastante de ouvir, mas principalmente eu quero que você se sinta encorajado hoje a buscar mais da presença de Deus. Eu vou te mostrar também aqui hoje por que muitas vezes você não sente a glória, por que muitas vezes você talvez nunca sentiu nada, sabe? Quando você vai na igreja, você até lê a Bíblia, você está orando aqui comigo todo dia, de manhã e à noite, mas você nunca sentiu nada diferente assim, você nunca experimentou da presença de Deus na sua vida. Eu vou te mostrar por que isso está acontecendo e ainda não aconteceu em você, tá bom? Na sua vida. Então, antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clique no botão embaixo do vídeo aqui, ó, inscrever-se, dá uma olhada aí. Quando você clicar nele, vai aparecer um sininho. É muito importante clicar no sininho e selecionar a opção todas, ok? Aí você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem que todo dia eu trago ensinamentos da Bíblia, mas eu falo também de experiências espirituais, testemunhos, tudo para fortalecer a sua fé, certo? E uma vez eu fui visitar uma igreja que estaria cantando uma pessoa muito conhecida, muito famosa, e eu fui nessa igreja para não somente ouvir os louvores, mas para ouvir uma palavra abençoada. Só que, irmãos, eu confesso uma coisa para vocês, a igreja estava muito fria espiritualmente falando, sabe? Sabe quando você não sente nada de presença de Deus? E a pregação também, eu confesso, eu estava muito desanimado porque o moço lá no púlpito estava fazendo umas gracinhas, falando nada com nada, e eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? E eu estava lá na porta da igreja porque a igreja naquele dia estava lotado, e eu comecei a comentar com um amigo meu, do quanto eu estava sentindo falta, saudades da presença de Deus. Quem já sentiu isso pelo menos uma vez na vida sabe o que é. E eu comentei com ele, olha, como eu gostaria de poder sentir mais a presença de Deus. Eu estava sentindo um grande vazio no coração, sabe, irmãos? E aí no final, quando o rapaz acabou de pregar, ele fez um convite, quem quisesse ir lá na frente para orar, né? E ele até falou, olha, quem estiver sentindo vazio, vem aqui na frente. E aí, irmãos, eu pensei, eu vou lá, porque eu tô sentindo, né, esse vazio. E na hora que eu cheguei lá na frente, irmãos, eu comecei a me abrir com Deus. E eu comecei a falar, Senhor, por que será que essa igreja está tão fria? Olha, Deus, a gente muitas vezes tem falhado, nos perdoe. E eu comecei a orar, irmãos. E à medida que eu fui orando, uma senhora veio e começou a orar por mim. E ela começou a orar, pedir a Deus pela minha vida, até que de repente ela falou no meu ouvido assim, meu filho, eu ouvi o seu clamor lá fora. Irmãos, quando eu ouvi isso, o meu coração queimou. Olha, a presença de Deus foi tão forte porque Deus falou comigo ali. Deus usou aquela senhora e ela disse algo que só eu sabia. Deus viu o meu coração e Ele então naquela hora falou comigo, irmãos. Ele falou que Ele estava sondando o meu coração lá atrás, lá fora da igreja. Coisa que ninguém sabia, irmãos, porque estava lotado a igreja. Irmãos, naquela hora eu comecei a orar com fogo, sabe? Com fervor. E então essa senhora começou a falar no meu ouvido, meu filho, começa a orar em línguas. E foi então, irmãos, que eu comecei a orar em outras línguas. Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas naquele momento veio um fogo muito grande, sabe? E aí, irmãos, sabe o que aconteceu, por incrível que pareça? No final do culto, os jovens me procuraram e eles queriam saber o que tinha acontecido comigo. Eles estavam muito assustados, sabe? Irmãos, vocês não vão acreditar. Sabe aquele amigo meu que tinha ficado lá na porta da igreja e eu comentava com ele que eu estava sentindo vazio? Pois ele me falou que os jovens daquela igreja, enquanto eu orava em línguas lá na frente,
eles levantavam as mãos e eles repreendiam o demônio, porque eles achavam que eu estava endemoniado, entendeu, irmãos? Na verdade, naquela noite Deus operou um grande milagre e eu vou te explicar o que aconteceu. Alguns dias depois que eu fui nessa igreja, eu senti no meu coração de continuar orando por aquelas pessoas, pelos jovens, porque eu percebi que eles tinham muita sede de Deus, mas eles ainda estavam confusos. Tanto é que, em vez deles acharem que eu estava cheio do Espírito Santo, eles acharam que eu estava sendo usado pelo inimigo. Então, irmãos, aquela igreja precisava realmente de oração. E uma semana depois, uma pessoa veio e me contou o que realmente tinha acontecido naquela noite. Sabe o que aconteceu, irmãos? Aquela senhora que orou por mim, ela tinha sido expulsa da igreja poucos dias antes daquele culto. Irmão, sabe por que ela foi expulsa? Porque Deus batizou ela com o Espírito Santo durante o louvor. Ela cantava no louvor e de repente ela começou a orar em línguas. Ela nunca tinha experimentado aquilo antes e a igreja também não estava acostumada com aquilo. Era uma igreja muito tradicional, muito religiosa, sabe? Mas não cria nos dons do Espírito Santo. E então o pastor havia convidado ela a se retirar da igreja. Só que, irmãos, veio aquele culto, eu orei em línguas, a senhora não orou, mas Deus queria mostrar para aquela igreja: não apaguem o fogo do Espírito Santo. Amém? Olha como que Deus é tremendo, irmãos. Deus se importa com as vidas, com as pessoas que muitas vezes estão num contexto onde não se fala dos dons do Espírito Santo, onde não se fala do fogo de Deus, entendeu? E Deus queria avivar aquela igreja, mas infelizmente o pastor não teve o discernimento, ou porque queria manter a tradição da igreja. Irmãos, nós precisamos nos abrir para o fogo do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim que sem sacrifício não há fogo. E eu vou te explicar o que significa isso de acordo com a Bíblia. Inclusive, se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que o fogo sempre está conectado à presença do Senhor. Por exemplo, a Bíblia diz que a sarça começou a pegar fogo, mas ela não se consumia. E foi através disso que Moisés foi chamado por Deus para libertar os hebreus do Egito, certo? Nós vemos também a coluna de fogo, que guiava o povo de Israel no meio do deserto. Tem também o fogo que desceu no Monte Carmelo, quando Elias confrontou os profetas de Baal. Você se lembra disso? E o que dizer então da chegada do Espírito Santo sobre os discípulos em Pentecostes? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio como fogo, línguas de fogo. Amém? Então, quando a Bíblia fala sobre fogo, ela fala sobre poder, sobre purificação, sobre avivamento, sobre a presença de Deus. Mas aí vem um detalhe muito importante que você precisa saber. O fogo, principalmente no Antigo Testamento, ele descia sobre algo, ele nunca descia sobre o nada. Ou seja, ele descia sobre um altar que estava preparado. Amém? Se o altar estivesse vazio, o fogo não descia. Por exemplo, a Bíblia diz que o profeta Elias, ele preparou o altar, ele colocou um novilho separado por pedaços, e aí então, depois que ele orou, o fogo desceu e consumiu aquele sacrifício, aquilo que estava sobre o altar, certo? Mas aí você pode pensar: mas pastor, isso aí era no Antigo Testamento, pastor. Jesus já foi o sacrifício perfeito por nós. Irmãos, glória a Deus por isso, é verdade. O sacrifício de Jesus na cruz foi único, foi perfeito e foi suficiente para nos dar acesso ao Pai. Então, agora nós não precisamos mais sacrificar animais para termos o perdão dos nossos pecados. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele foi o último sacrifício. E naquele momento o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, depois desse véu ficava a presença de Deus manifesta. Mas depois de Jesus, esse véu não existe mais. Amém? Jesus rasgou o véu e agora qualquer pessoa pode ter acesso a Deus. Qualquer pessoa pode ter comunhão com o Pai. Glória a Deus por isso, ela só precisa se entregar de verdade. Amém? Então, o sacrifício pelos pecados já foi pago. Mas, irmãos, o princípio do sacrifício como entrega, como renúncia, como ato de adoração que nos custa algo, esse princípio continua mais vivo do que nunca no Novo Testamento. Então, irmãos, eu senti muito forte no meu coração hoje de trazer esse ensinamento para vocês. Se você quiser ter a presença de Deus na sua vida, você tem que se oferecer como sacrifício diante de Deus, certo?
E eu vou te mostrar aqui algumas coisas bem fáceis de entender para você ver como você pode se entregar de verdade ao Senhor. Mais do que ir na igreja, Deus quer a sua própria vida. Ele quer tudo de você, tá bom? O primeiro sacrifício que a Bíblia diz está lá em Romanos capítulo 12, o versículo 1, onde Paulo diz assim, ó: Irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, o tipo de sacrifício que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Então, irmãos, o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor. E o que seria isso na prática? Não quer dizer que você tem que morrer fisicamente, não é isso, irmãos, mas é morrer para a nossa vontade carnal, ou seja, para os nossos desejos, para aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, você tem que consagrar os seus olhos, aquilo que você vê nas redes sociais, você vê no seu celular, na televisão, você tem que consagrar a sua boca, você tem que analisar aonde os seus pés estão te levando, entendeu? O que as suas mãos estão fazendo, aonde estão os seus pensamentos. Ou seja, irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. É claro que a nossa salvação é pela graça, é por meio da fé em Jesus. Mas agora nós devemos buscar agradar aquele que nos resgatou. Amém? E como que você faz isso? Negando a si mesmo e decidindo ser guiado pelo Espírito Santo que agora habita dentro de você. Amém? E tem outro detalhe muito importante. Lá em Hebreus capítulo 13, o versículo 15, diz que nós devemos sempre oferecer a Deus um sacrifício de louvor. E esse louvor é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, irmãos, é muito fácil a gente louvar a Deus quando a conta bancária está cheia, quando a saúde vai bem, quando o sol está brilhando na nossa vida, certo? O difícil é você oferecer um sacrifício de louvor, que é quando você está no meio da tempestade, é quando as lágrimas rolam, quando a dúvida bate na sua porta, quando o diagnóstico do médico não é bom, quando a porta se fecha, certo? É aí que você tem que oferecer um sacrifício de louvor e isso agrada muito a Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo fez juntamente com Silas, o seu companheiro? A Bíblia diz que eles estavam acorrentados num lugar frio e era meia-noite, era de madrugada. E de repente eles começaram a louvar a Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus mandou um terremoto naquele lugar e grande foi o livramento. Tudo porque aquele louvor, aquilo tocou profundamente o coração do Pai. Amém? Glória a Deus. Tem um outro tipo de sacrifício, irmãos, que esse é muito importante. É o sacrifício de obediência. Olha, lá em 1 Samuel capítulo 15, o versículo 22, nós vemos que Deus falou com o rei Saul. Lembra dele? O rei Saul era um homem de Deus, mas ele acabou se perdendo ao longo da caminhada. E Deus usou o profeta Samuel para dar uma ordem ao rei Saul. E ele disse assim, ó: eu quero que você mate todos os amalequitas, porque esse povo é inimigo e eles vão acabar destruindo Israel. Então eu não quero que você deixe ninguém para trás. Você deve exterminar esse povo, porque senão eles vão destruir vocês lá na frente. E sabe o que aconteceu? Saul quis agradar o povo e talvez ele mesmo, e ele acabou poupando o rei dos amalequitas. E ele também não matou os animais, porque ele usou como desculpa para dizer que ele iria sacrificar a Deus. Mas, irmãos, quando o profeta Samuel chegou naquele lugar, ele falou uma das frases mais impactantes da Bíblia. E ele disse assim, ó: ouça, rei Saul, a obediência é melhor do que o sacrifício. É melhor você ser submisso do que você matar animais. Irmãos, sabe como que nós podemos trazer isso para os nossos dias hoje? Deus prefere muito mais que você obedeça a sua palavra, aquilo que Ele te manda fazer, do que você cantar bonito na igreja, do que você dar uma oferta generosa, entendeu? Deus prefere muito mais que você obedeça a sua palavra do que você fazer algo que Ele não pediu para você fazer, entendeu? Então seja específico. Se Deus está tocando no seu coração para renunciar ao pecado hoje, faça isso. Se o Espírito Santo está te incomodando, que as redes sociais estão sendo um empecilho na sua vida, pare de mexer um pouco no celular, entendeu? Abra mão do seu conforto, do entretenimento, comece a buscar mais a Deus. Deixe o celular de lado um tempo para você buscar ouvir a voz do Senhor, amém? Isso vai te custar algo, vai te custar o seu conforto, a sua vontade, mas pode ter certeza, Deus vai derramar o fogo do Espírito Santo, você vai sentir a presença de Deus, amém? Tem muitas pessoas também, irmãos, que elas continuam orando, continuam buscando a Deus, mas não perdoam o seu inimigo,
não oram por aquela pessoa que fala mal de você, entendeu? Irmãos, Deus prefere a obediência. Então tem muitas pessoas que querem mais de Deus, mas elas não querem se entregar mais na presença do Senhor, certo? E aí vem aquela pergunta que talvez você esteja fazendo aí: mas pastor, por que eu nunca consigo chegar naquele nível espiritual que eu tanto quero? Irmãos, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês. Tem muitas pessoas que querem subir mais alto, mas elas estão carregando muito peso, entendeu? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 1, que nós devemos nos livrar de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, porque senão a gente não consegue correr. É como se você estivesse carregando uma mochila muito pesada e aquilo se torna um peso na sua vida. Talvez seja uma mágoa, como eu disse, um ressentimento guardado, pode ser um pecado secreto, aquilo que ninguém sabe, mas que só você e Deus conhecem. Sabe, irmãos, a gente precisa abrir mão de tudo isso, porque senão a gente não vai conseguir subir mais alto, não vamos conseguir ter mais da presença de Deus. Tem muitas pessoas também que ficam se comparando com as outras. Você vê alguém pregando com ousadia, orando com fervor, chorando na presença de Deus, e aí você pensa assim: por que comigo não é desse jeito? Mas irmãos, a gente não sabe a história por trás daquele momento, entendeu? Talvez a pessoa passou noites em claro buscando a Deus, ela passou chorando, ela está se consagrando ao Senhor, e aquilo que você vê ali em público nem sempre é o que acontece no privado. Então, muitas pessoas são muito de Deus porque elas buscam ao Senhor com intensidade, dia após dia. E tem uma coisa muito importante que você tem que saber: a presença de Deus, ela sempre está contigo, por mais que você não sinta, por mais que você não chore, Deus ele não te abandona. Mas para ter a manifestação dessa glória, da presença, aí, meus irmãos, é todo dia de joelhos, todo dia clamando, buscando ao Senhor, amém? E quando menos você imaginar, aí o Espírito Santo te renova, te preenche com a presença dele, glória a Deus. Então não confunda vida espiritual com emoção. Nem todo dia você vai sentir, nem todo dia vai ser aquela presença maravilhosa, mas o importante é você viver pela fé, tá certo? E como o apóstolo Paulo disse lá no começo da mensagem, você tem que se oferecer como sacrifício. É o seu corpo, é a sua mente. Você tem que morrer para o seu eu, para a sua vontade. Glória a Deus. O próprio Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, você vai falar não para muita coisa que hoje te afasta do Senhor, mas Deus vai falar sim para cada vez que você fizer uma renúncia. Glória a Deus! Entendeu a mensagem de hoje? Eu espero que você tenha sido edificado e agora eu vou orar por você, pela sua família. Olha, todo dia eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida e saiba que eu já te amo em Cristo. Por mais que a gente não se conheça pessoalmente, eu já sinto um amor muito grande pela sua vida. Então eu quero que você esteja aqui comigo toda manhã e toda noite, tá bom? Feche os seus olhos e no final da oração eu peço para você compartilhar com seus amigos e familiares e vamos orar então em nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Oh meu Deus, obrigado por esta palavra, pelo testemunho que eu contei aqui. Senhor, nós não temos como Te agradecer por tanta graça, tanto favor. Oh meu Deus, obrigado Deus. Nós não temos como retribuir, mas nós podemos oferecer o nosso coração. E é isso que nós fazemos aqui agora pela fé. Oh, meu Pai, perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, transforma a nossa vida, ó Deus. Tem pessoas aqui que foram tão edificadas com essa palavra, elas sentem saudade de Ti, meu Pai. Não deixa-nos, ó Deus, sem a Tua presença. Ela é tudo o que precisamos, ó Deus, principalmente nos momentos mais difíceis, quando nós olhamos as circunstâncias e parece que nada melhora. Pelo contrário, a situação só fica mais complicada. Mas Deus, nós sabemos que é no momento do desespero que a Tua presença nos dá esperança. A Tua palavra diz que o Senhor é refúgio e consolo na hora da angústia. A Tua palavra também nos promete no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições daquele que busca a Deus, mas o Senhor o livra de todas. Oh, meu Deus, livra, Senhor, os Teus filhos nesse momento. Livra eles, meu Pai, de mais uma aflição. Tem pessoas agora que estão no quarto orando e chorando, eles já não têm mais força para nada,
parece que nada dá certo, são problemas dentro de casa, palavras pesadas que eles escutam todo dia dentro da casa, dentro da família. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a liberar o perdão, a não guardar mágoa, ressentimento. Nós queremos ter o teu coração, Jesus, um coração que enxerga além das falhas, porque as pessoas que se levantam contra nós, elas não sabem o que fazem, elas não têm noção do quanto elas estão cegas espiritualmente. Oh Jesus, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar até mesmo aquele que não merece. Afinal de contas, nenhum de nós merece, Senhor. Nós também era para estarmos perdidos, condenados eternamente, mas se não fosse Jesus, não estaríamos aqui. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão querendo subir de nível, estão querendo crescer espiritualmente, mas ainda são dependentes das emoções, são pessoas carentes, que agem de acordo com a carne, com o pecado. Oh Deus, nos ajude a viver pela fé e não pela emoção. Nós entregamos a Ti, Jesus, aos pés da cruz, o nosso eu, os nossos desejos, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Deus, ajuda o Teu povo a caminhar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, meu Deus, eu apresento diante de Ti cada uma das necessidades, cada um dos pedidos de oração. Quantas pessoas aqui, meu Pai, estão passando aperto financeiro, problemas no casamento, na família. São tantos pedidos, ó Deus, são milhares e milhares, mas eu te peço uma coisa, Pai. Cumpre a Tua vontade na nossa vida, Deus. Não deixe a gente agir por impulso, mas que o Senhor nos ajude a controlar a língua, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, Pai, os nossos problemas, mas também as nossas alegrias. O Senhor é tudo para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a religiosidade, a nossa frieza espiritual e principalmente a sermos obedientes até o último dia da nossa vida. Crendo que Jesus é o nosso sacrifício perfeito, nós não seremos salvos pelas nossas boas obras, mas nós seremos salvos pela fé em Ti, Senhor Jesus. Oh, nos ajude a permanecermos fiéis até o fim e que nós possamos glorificar o Teu nome onde quer que nós formos. Pai, nós queremos ser luz neste mundo e que a gente nunca venha envergonhar do Evangelho, porque nós cremos que Ele é o poder de Deus para a nossa salvação. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido.
Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.